Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler os versos 22 e 23. Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, que dizem assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Essa semana, enquanto eu estava estudando esse texto, para a gente conversar um pouquinho na noite de hoje, me surgiram algumas ideias de pesquisar quais eram as curiosidades dos olhos. E algumas curiosidades me chamaram mais atenção, e eu destaquei algumas aqui para a gente discutir na noite de hoje. Olha que legal, gente. Os nossos olhos estão entre os órgãos mais complexos do corpo humano. Demandam cerca de 65% da atividade cerebral para que a gente possa enxergar. Nós estamos falando de 65% do nosso corpo, do nosso cérebro. Será que os olhos são importantes? Os olhos têm uma incrível capacidade de demonstrar as emoções de uma pessoa. E isso é muito real, né, gente? Por exemplo, se eu olhar para o Daniel, ou até mesmo para a Thaís, às vezes para o Fefe, como a gente está muito próximo, eles podem não estar vendo os meus lábios, mas os meus olhos, pelos meus olhos, eles conseguem reconhecer se eu estou bem ou se eu estou mal. Da mesma forma, eu consigo reconhecer isso neles. E em dia de máscara, a gente teve que aprender a sorrir com os olhos, não é verdade? Então vamos fazer um teste aí. Dá uma olhadinha para a pessoa que está aí do seu lado agora, na sua casa, se tiver alguém com você, tá bom? E sorria sem mexer os lábios. Vamos tentar? Faz aí. Sorria apenas com os olhos. Se você não tiver uma pessoa aí na sua casa, faz o seguinte: abre a câmera do seu celular e tira um selfie de você sorrindo com os olhos. E já aproveita e posta aí no Instagram, ou posta depois que acabar o culto. Mas escreve que nos teus olhos existe o brilho da luz de Cristo. Tá bom? Combinado? Os olhos também possuem o músculo mais rápido do corpo humano. Olha que interessante. Uma piscada dura de 100 a 150 milissegundos. Ou seja, ele pisca 5 vezes em 1 segundo, gente. Isso é demais. Uma outra curiosidade. Todo bebê, todos nós, nascemos daltônicos. O que é daltônico? É a dificuldade para enxergar as cores. Existem só determinadas cores que o daltônico consegue ver, tá bom? Mas todo bebê nasce daltônico, porém, quando o olho vai amadurecendo e com o passar do tempo, ele começa a distinguir uma infinidade de cores. O olho humano distingue até 500 tons diferentes da cor cinza. Uma outra curiosidade super legal. Se você está com uma pessoa aí que você ama muito do seu lado, você vai fazer um teste agora também, tá bom? Combinado? Se não, a próxima vez que você encontrar alguém que você ama muito, você vai olhar forte nos olhos dela para perceber essa curiosidade. A curiosidade é o seguinte, que quando nós nos aproximamos da pessoa que nós amamos, as nossas pupilas dilatam até 45%. Olha que interessante. E normalmente nossa pupila só dilata para luz ou ausência de.
Mas quando nós vemos a pessoa amada, a nossa pupila dilata. Não é só a pupila que dilata, né, gente? Coração também saltita, enfim. Galera que está apaixonada aí vai experimentar nas próximas horas. Aí vão chegar todo mundo, né? Um olhando para a cara do outro assim, querendo ver a pupila dilatando, para ver, deixa eu ver se essa pessoa me corresponde. Cada um dos olhos tem um ponto cego. Tanto o meu olho direito quanto o meu olho esquerdo tem um ponto cego, atrás da retina, onde se encontra o nervo óptico. Nós não percebemos essa falha na nossa visão, porque os nossos olhos trabalham juntos, e por isso um cobre o ponto cego do outro. Gente, eu achei incrível poder pensar um pouquinho, entender um pouco melhor a respeito do olho humano. E o fato é que o nosso olho é um órgão extremamente importante para a gente, só que pouquíssimo explorado por todos nós. Agora, quando a gente lê na palavra do Senhor que os olhos são lâmpada para o corpo, o que será que Jesus quer dizer com isso? O que Ele quer nos ensinar na noite de hoje a respeito disso? O que Deus deseja que a gente veja que nós ainda não vimos? Será que tem algum segredo dentro disso tudo que o Senhor está falando? E sim, a resposta é sim, tem um segredo. E na noite de hoje o Senhor quer falar comigo e com você. E Ele quer trazer à luz este segredo. Quando nós vamos falar sobre olhos, sobre visão, nós vamos ter que primeiro lá em Gênesis, porque em Gênesis é o lugar onde tudo acontece pela primeira vez. Olha só, em Gênesis, verso 3, capítulo 1, verso 3, Deus cria a luz. E Deus viu que a luz era boa, então a separou das trevas. Deus viu, Ele cria a luz, Ele viu que a luz era boa, então Ele separa a luz das trevas. Mas depois, nós vemos Deus também terminando a cada dia a sua criação, e Ele dizendo, a Bíblia fala que Deus viu que era bom. E quando Deus cria o homem e termina toda a criação, Deus viu que era muito bom. A primeira menção que a gente tem de olhar na Bíblia é o olhar de Deus. É aquilo que Deus viu. E quando Deus foi criando, Ele viu que era bom, Ele viu que era bom, e Ele foi separando todas as coisas, colocando tudo no seu devido lugar, Ele foi admirando tudo, de repente Ele viu que tudo era muito bom, muito bom. Tudo estava no lugar, nada faltava. Então Deus viu que era muito bom. E quando eu estava lendo e prestando atenção nisso, me veio uma pergunta. Será que os meus olhos, será que os seus olhos têm contemplado a beleza da criação de Deus? Os nossos olhos têm contemplado essa beleza? Ou será que nós estamos corridos demais, ocupados demais, para contemplarmos a criação de Deus? Deus viu que era muito bom. Mas em Gênesis 2:23 nós também vamos ver o homem, depois de ter entrado num sono profundo e Deus ter tirado parte da sua costela para fazer a mulher, quando ele desperta, quando seus olhos são abertos novamente e ele vê a mulher que Deus trouxe para ele, ele faz uma declaração lindíssima, gente. Ele diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Olha que olhar lindo que Adão teve quando viu Eva. Adão poderia simplesmente ter olhado para a nudez da mulher,
Mas não foi isso que ele fez, porque os seus olhos eram iluminados, e quando nós temos os olhos iluminados, os nossos olhos veem virtudes. Os olhos de Adão viram a virtude que estava na frente dele. Mas então, em Gênesis 3, 5, 7, nós vamos ver a serpente fazer um caminho para ludibriar Eva. Eva cai na tentação. A serpente, com muita eloquência, com muita astúcia, começa a distorcer as palavras de Deus. E ela fala para eles: podem comer o fruto, porque vocês não vão morrer. Sabe o que vai acontecer? Quando vocês comerem do fruto, os olhos de vocês se abrirão, e então vocês vão passar a conhecer o bem e o mal, assim como Deus. Eva, quando olhou para a árvore, ela viu que a árvore era linda. É isso que está escrito na palavra do Senhor. Eva viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia muito agradável, gostoso. E então Eva come do fruto, dá para o seu marido comer também, porque ela viu, seus olhos viram. E naquele momento, o que a serpente disse que aconteceria, aconteceu. Os olhos de Adão e Eva foram abertos. Aí aqui a gente pode se perguntar: será que a serpente mentiu ou falou a verdade? Porque ela disse que os olhos abririam, não é mesmo? Mas a serpente distorceu palavras. Então o que aconteceu com Adão e Eva naquele momento foi que os olhos deles se abriram, porém os olhos deles foram abertos para a vergonha. A serpente não falou a verdade total. Naquele momento onde os olhos deles se abriram, os olhos deles foram tomados de trevas, e então todo o seu corpo entrou em trevas. Naquele momento, eles passaram a ver apenas as suas carências. Eles passaram a enxergar apenas o que lhes faltava. Estamos nus. Por que a gente está nu? Faltava roupa. E foi isso que a serpente fez com o homem e a mulher. Fez com que os seus olhos entrassem em trevas. E assim, por conta de Adão e Eva se permitirem ter os olhos abertos para as trevas, toda a humanidade se tornou uma eterna insatisfeita. Nós hoje vivemos uma vida de insatisfação, porque os olhos dos nossos primeiros pais foram abertos para a carência, foram abertos para o que lhes falta. Antes do pecado, o homem era capaz de olhar para qualquer pessoa e num primeiro olhar já identificar as virtudes daquela pessoa, a essência do seu ser, a essência com a qual Deus havia criado. Mas depois do pecado, ele passa a perceber apenas o que lhe falta e o que falta nos outros. Hoje em dia, a gente vê isso com muita clareza no nosso dia a dia. Normalmente, nós vamos ensinar os nossos filhos, ou ensinar os nossos alunos, ou os nossos cônjuges, amigos. Sabe com base no quê? A não passarem vergonha. Olha que interessante isso. Nós ensinamos quem está à nossa volta a não passar vergonha por conta do pecado. Por exemplo, quando eu falo para o Danielzinho, e gente, eu estou falando isso com um coração muito temeroso, tá? Porque nos últimos dias o Senhor tem falado muito ao meu coração. O Senhor tem me ensinado muito, e Ele não começou a falar comigo só com base no texto que eu tinha que pregar, não. O Senhor está falando comigo já o mês todo a respeito disso. E quando esse tema veio para que eu pregasse, eu falei: ok, Senhor, eu entendi, eu vou mudar.
Mas um exemplo prático, quando eu falo para o meu filho, Danielzinho, ou para a Beatriz, vocês precisam estudar. Eu falo para eles estudarem, sabe por quê? Porque eu não quero que eles tirem uma nota baixa e sejam envergonhados na escola. Eu não quero que os meus filhos me deem vergonha. Essa é a verdade. Qual é o pai que gosta de saber que seu filho tira notas baixas na escola? Mas a gente faz isso com os filhos e fazemos também, por exemplo, com os nossos amigos. Quem nunca passou por aquela situação do tipo assim: meu, você tem que ir no rolezinho com a gente hoje, porque se você não for, você vai ser o mais careta da turma. Ou seja, cara, eu sou seu amigo, se você não for eu vou passar vergonha, você vai passar vergonha. Ou não fala isso desse jeito, porque essa sua fala está sendo vergonhosa. Diariamente nós temos ensinado as pessoas que estão à nossa volta a simplesmente não passarem vergonha, ou não deixarem as suas vergonhas serem transparentes para que as outras pessoas vejam. Mas na verdade o que nós deveríamos fazer é ensinar as pessoas sobre as suas virtudes. Nós deveríamos ensinar que é virtuoso ser um ser humano, mas que é muito mais virtuoso entendermos que somos coerdeiros de um reino que é real, um reino que é verdadeiro, um reino que enche as nossas vidas com luz. Nós precisamos aprender a ensinar as pessoas a verem suas virtudes e não a perceberem as suas vergonhas. Porque quando os nossos olhos veem apenas as nossas vergonhas, sabe o que acontece com a gente? O mesmo que aconteceu com Adão e Eva. A palavra do Senhor fala que quando eles tiveram os olhos abertos e eles viram a sua vergonha, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Quando eu e você percebemos em nós apenas as vergonhas, nós nos escondemos de Deus, nós fugimos da presença dEle. Mas o Senhor Ele quer estar conosco, o Senhor quer iluminar todo o nosso corpo. Olhar para o que falta não é um olhar iluminado. Enxergar apenas aquilo que não temos não é um olhar iluminado. Então, se os nossos olhos só percebem o que falta, nosso corpo todinho andará em trevas, andará insatisfeito. O que fazer então para mudar essa realidade de trevas? Ou para não deixar, não é? Que ela chegue aos nossos olhos. Eu tive duas ideias, com base no texto, lendo a palavra. Sei que foi o Espírito Santo quem me conduziu nesse processo. E a primeira ideia que me veio foi que nós precisamos cuidar do nosso olhar. Cuide do seu olhar. Por que cuidar? Como cuidar? Como? Simples. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Somente Ele tem poder para iluminar os nossos olhos e, por consequência, o nosso corpo. Sabe o que é mais legal? Uma das curiosidades do nosso olho é que ele é 100% reativo à luz ou à ausência dela. 100%. E em João 8,12, Jesus faz uma linda declaração e ele fala: eu sou a luz do mundo. Então, se os nossos olhos são 100% reativos à luz, o que vai acontecer com os nossos olhos quando olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Os nossos olhos reagirão. E assim o nosso corpo todo será iluminado. E Jesus diz: quem me segue jamais andará em trevas. Gente, isso é uma promessa, está escrito na palavra do Senhor.
Se nós seguirmos a luz do mundo, jamais andaremos em treva. E nós precisamos nos apropriar dessa promessa que já nos foi entregue. Mas também, Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso alvo. Se nossos olhos estiverem firmados nele, então sua luz brilhará, iluminando todo o nosso corpo. Você já pensou, por exemplo, num arqueiro? Já imaginou se o arqueiro, na hora de atirar a sua flecha, ao invés de ter o olho fixo no alvo, ele tivesse distraído para apontar a flecha? O que aconteceria? Certamente ele vai errar. Certamente ele vai errar. Porque ele não está com o olho naquilo que precisa para alcançar o seu objetivo. Se nós queremos que o nosso corpo todo seja iluminado, nós precisamos ter o olho fixo em Jesus, a luz do mundo. Ele é o nosso alvo. Não existe outra forma de nós acertarmos o alvo se não for olhando para o alvo, olhando para Jesus. Na Bíblia, a palavra pecado no grego é hamartia. E sabe o que isso significa? Errar o alvo. Então, quando nós pecamos, isso significa que nós estamos errando o alvo. Isso significa que os nossos olhos se distraíram e passaram a ver outras coisas que não o nosso alvo. Calvino, uma vez disse assim: quando Cristo chama os olhos de luz do corpo, ele emprega uma comparação que significa que nem as mãos, nem os pés, nem a barriga servem para orientar os homens a andar, mas que apenas o olho é um guia suficiente para o resto dos membros. O olho é muito importante para o nosso corpo. Ele utiliza 65% da nossa capacidade cerebral para conduzir todo o nosso corpo. Jesus precisa ser o nosso alvo. Mais um segundo lugar dentro desse cuidado com o nosso olhar é que nós precisamos olhar para a palavra, porque a palavra é a nossa única regra de fé e prática. A gente aprende isso no catecismo, não é mesmo? Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra do Senhor diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais iluminados se tornam os nossos olhos, pois vamos recebendo a orientação de Deus. Ele deixou tudo registrado, gente, para que a gente não tivesse dúvida. Se eu e você temos dúvidas, se a gente percebe que os nossos olhos ainda precisam de mais luz, corra para a palavra, veja o que ela fala, veja o que ela está iluminando no teu caminho, para que os teus pés não tropecem. O inimigo está o tempo todo desejando que a gente tropece. Ele está o tempo todo tentando jogar trevas no nosso caminho. Mas Jesus é a luz do mundo e a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Deus já deu ordem e tudo foi escrito. A sua vontade para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós precisamos observá-la dia e noite. Essa é a única forma de nós termos mesmo sabedoria, consciência de que o Senhor tem uma palavra boa para a gente, de que o Senhor tem caminhos iluminados para nós. Quando os nossos olhos estiverem iluminados por Cristo e por sua palavra, então vamos conseguir iluminar tudo que nós olhamos e até o que os outros estiverem olhando. Olha que interessante isso, gente.
Quando os nossos olhos estiverem iluminados, a gente vai conseguir iluminar o que nós olhamos e até o que os outros olham. Lembra da primeira de uma das curiosidades que a gente viu com relação ao olho? Eu vou ler novamente. Cada olho tem um ponto cego, mas quando os dois trabalham juntos, um supre a cegueira do outro. Quando os nossos olhos estão iluminados, nós iluminamos aquilo que olhamos e ajudamos as pessoas a iluminarem o que elas estão vendo. É Deus purinho, gente. Não tem outra coisa para dizer a respeito disso. O Senhor nos faz pares para que a gente não fique cego, para que os nossos olhos e o nosso corpo todo seja iluminado. Uma segunda ideia para a gente pensar e responder ao que Deus gostaria que nós víssemos, que ainda não vimos, ou ao que Jesus quer nos ensinar, é: tenha um olhar transformador. Tem uma música que é bem antiga, eu lembro de eu pequenininha cantando, e aí me veio a memória, eu não sei quantos dos jovens, adolescentes aí vão conhecer, provavelmente não conhecem, mas a letra fala assim: seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou o meu ser, todo o meu viver, o seu maravilhoso olhar. Se o maravilhoso olhar de Jesus tem poder para transformar todo o nosso ser, então nós também podemos ter um olhar transformador. A lente que nós usamos para olhar as pessoas e para as coisas muda completamente o resultado daquilo que vemos. A gente brinca muito, né, de falar assim: olha com a lente de Jesus, olha com a lente de Jesus. Gente, essa brincadeira é séria, ela é verdadeira. Olhe com a lente de Jesus, porque Ele, com o seu olhar, transforma todas as coisas. Bom, eu uso óculos, não sei quantos de vocês aí que estão com a gente no chat usa óculos. Você usa, põe um oizinho e fala assim: eu uso, tá bom? Mas, se eu tiro o óculos, eu não vejo mais com nitidez. Para mim, tudo fica meio embaçado. Deixa eu ver, tem como a gente deixar embaçada a tela aí? Foca aqui em mim, por favor. Ah lá. É assim que eu vejo, gente, sem óculos. Ou quando eu coloco, por exemplo, o óculos de uma pessoa que não serve em mim, é assim que você vai ver e às vezes até passa mal do estômago, não é mesmo? Mas quando nós usamos a lente de Cristo, o que acontece com o nosso olhar? Ele volta e a gente vê tudo com nitidez. Olha isso, que lindo. Quando não usamos a lente certa, a gente passa a ficar míope. Míope, porque o pecado nos deixou míope espiritualmente. O pecado fez isso com a nossa visão, mas a nossa visão vai ficando limitada, vai ficando uma visão curta, ao ponto de nós só focarmos naquilo que nos falta, porque ela está aqui, a minha visão fica aqui, curtinha. Um teste de visão, por exemplo, para a gente ver se a gente está com a visão limitada ou não, quer ver? E é uma coisa super corriqueira, tá bom, gente? Quando você acorda cedo e você tem que ir para o trabalho ou você tem que ir para a escola, qual é a tua primeira reação? Você reclama e fica pesado e sai batendo perna, esbravejando, ou você busca a face de Deus em primeiro lugar e agradece pela oportunidade de ter uma escola, de ter um trabalho, de ter uma cama, de ter uma família, de ter um café da manhã delicioso, mesmo que seja só um café preto. Isso é um teste.
A tua visão está encurtada? A tua visão está limitada? Você está míope espiritualmente? Outro teste. Quando uma pessoa ao nosso lado erra, qual é a nossa primeira atitude? Qual é a nossa primeira atitude quando uma pessoa erra? A gente tripudia em cima do erro dessa pessoa e faz ela ver que ela errou mesmo e que ela precisa não errar mais, que isso não está certo. Ou você acolhe essa pessoa e coloca para ela todas as outras vezes que ela acertou. Falar para a pessoa que um erro não determina quem ela é ter uma visão espiritual aberta. Agora, tripudiar em cima do erro de alguém é ter uma visão espiritual míope. A lente de Jesus, ela nos faz ver de forma diferente. E na Bíblia nós encontramos alguns exemplos de pessoas que tinham a sua visão iluminada e outras pessoas que não tinham visão iluminada. Quer ver? Davi e Golias, por exemplo. Davi, quando viu Golias, ele poderia fugir, não é mesmo? Porque o gigante, gente, a Bíblia fala que ele era enorme, né? Porém, quando Davi olhou para Golias e a sua visão era iluminada, ele viu que Golias tinha um Deus que era fraco. Um Deus que era fraco. E ele falou: eu vou em nome do Senhor, então eu vou vencer. Eu tenho chance. Isso é uma visão iluminada. Já Golias, por exemplo, porque estava com a sua visão fechada, em trevas. Quando ele olhou Davi, ele falou assim: acha, é sério que esse menininho é quem vai comigo lutar? Já era, nem soldado ele é, nem tem armadura. Ele não sabia, ele não conseguia ver que Davi estava revestido com a armadura de Cristo, com a armadura do Senhor, porque os olhos dele estavam em trevas. Mas Davi creu que o Senhor era por ele, e ele venceu em nome do Senhor. Foi assim que ele venceu. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você tem conseguido ver o invisível? Um outro exemplo, nós vemos na história de Jesus e a viúva de Naim, por exemplo. A viúva estava com seus olhos em trevas e só via morte. Ela tinha dor em seu coração, ela tinha desesperança. Gente, ela já tinha perdido o marido e agora ela tinha perdido o filho. Seu único filho. Aos olhos dela, ela não tinha mais nada, tudo lhe faltava. Mas Jesus, porque tinha uma visão iluminada, porque Ele era a própria luz, o que Ele fez? Jesus ressuscitou a esperança no coração daquela mulher. Jesus trouxe um novo sentido para a vida dela, iluminou os seus olhos, trouxe para ela uma motivação, encheu ela com a sua luz e trouxe novidade de vida. Jesus está olhando para mim e para você na noite de hoje. Ele está nos olhando. E o que Ele está vendo? O que Jesus vê em mim e em você na noite de hoje? Quem se lembra de uma historinha que há muito tempo as pessoas contavam a respeito de um casal que todos os dias a mulher ia para a janela da sua casa e ela olhava e via o lençol da vizinha e ela falava para o marido: amor, a vizinha precisa limpar melhor esse lençol, ela precisa lavar melhor, o lençol dela está ficando tudo amarelo, está encardindo. E assim, semana após semana, mês após mês. E ela sempre reclamando do lençol da vizinha, sempre reclamando que a vizinha não sabia lavar direito. Essa é a atitude de uma pessoa que está com seus olhos em trevas.
Isso é o que acontece com uma pessoa que não tem os olhos iluminados. Nós vemos os erros, as vergonhas, as faltas que os outros têm. Mas quando estamos com os nossos olhos iluminados, nós temos uma atitude igual à do marido. O marido poderia, por exemplo, ter concordado ou ter chamado a atenção da esposa, brigado, enfim. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá, limpou a sua janela. A janela da sua própria casa, ele limpou. E quando ele limpou, ele iluminou o que a sua esposa estava vendo. Porque quando ela olhou pela janela, ela viu que o que estava sujo, na verdade, era a sua janela e não o vizinho, não o lençol do vizinho. O lençol estava branquíssimo, alvo como a neve. A atitude do marido nos ensina que nós podemos sim iluminar tudo que está à nossa volta. E que nós precisamos agir dessa forma. Os nossos olhos são como janelas. E eles enquadram, eles fazem o enquadramento perfeito do que nós queremos guardar em nossas mentes. Eles são responsáveis por dar o gatilho de ação para o resto do nosso corpo. Então, abra os seus olhos para as belezas da vida. Quem lembra da canção? Abra os olhos do meu coração. Lembra? Eu quero te ver. Abra, Senhor, os nossos olhos. Deixe Jesus trazer a realidade do reino para a sua vida. Tenha uma visão espiritual e desfrute das incontáveis bênçãos que o Pai já liberou para você. Uma visão aberta nos faz entender que hoje nós estamos presos dentro de casa. Mas não é porque o Covid ou porque alguém está nos mandando ficar presos dentro de casa. Não. Paulo certa vez foi preso. E ele fez uma declaração incrível de uma pessoa que tinha os olhos iluminados. Paulo disse assim: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo poderia ter dito, eu sou prisioneiro de Nero, mas ele não disse isso porque ele sabia que a qualquer momento Deus poderia tirá-lo dali se ele quisesse. Ele tinha os seus olhos no alvo que é Jesus Cristo, e por isso ele não tinha dúvidas de que ele era prisioneiro de Cristo e não de homem nenhum. O que te aprisiona dentro de casa hoje? É o Covid? São as autoridades? Não! O que te aprisiona dentro de casa hoje é Deus. É Deus, porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Deixe Jesus iluminar os seus olhos para que você contemple o que é belo, para que você contemple o que está à sua volta. Peça sensibilidade a Deus. E você vai descobrir as suas virtudes. Peça sensibilidade. E você vai ver as virtudes de quem está à sua volta. E você vai iluminar os olhos de quem está à sua volta. Porque no reino é assim. Quando nós recebemos, nós também doamos. Volte os seus olhos para a luz do mundo. Deixa ele brilhar. Deixe ele brilhar em você e através de você. Jesus uma vez perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E Jesus, na noite de hoje, está nos perguntando: o que queres que eu te faça? A minha resposta para o Senhor é: eu quero ter os meus olhos iluminados. Eu quero enxergar o reino aqui e agora. Eu quero ver pelo ponto de vista do reino, do céu. Eu não quero mais ter os meus olhos focados naquilo que falta. Eu não quero falar para os meus filhos, para os meus amigos,
sobre a vergonha deles. Eu quero olhar para eles e enxergar aquilo que Deus vê, pela lente de Cristo Jesus. E eu quero trazer essa realidade aqui e agora. Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista, queridos. Jesus está perguntando: o que você quer que eu te faça hoje? Hoje, o que você quer que Jesus te faça? Te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos ilumina. Te louvamos, Jesus, porque Tu és luz. E o Senhor nos diz: vós sois luz. Te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor tirou aquela treva que estava em nossa vida. O Senhor nos tirou do caminho das trevas e nos colocou no caminho da Sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou da escuridão e nos colocou num caminho de clareza. Te agradecemos porque desde a criação o Senhor nos criou para a vida, para andarmos de maneira iluminada, mas o pecado insiste em tirar a clareza dos nossos olhos. Então nessa hora, Senhor, nós te pedimos perdão, porque assim como Adão e Eva, nós também estamos sendo seduzidos, e os nossos olhos são postos naquilo que é ruim. Perdão, Senhor, porque olhamos as circunstâncias e só vemos coisas más. Perdoe-nos, ó Pai, porque olhamos para as enfermidades e nosso coração se enche de desespero. Olhamos para as pessoas e olhamos os seus erros. Olhamos para o futuro e o coração dispara de ansiedade sem conseguir confiar no Senhor. Perdão, Senhor, porque nossos olhos às vezes estão escurecidos e não conseguimos pensar lá nas coisas do alto. E somos levados, motivados pelo ponto de vista do mundo, ponto de vista aqui da terra. Mas esse é um terreno arenoso, esse é um terreno que faz a gente ficar escravizado. A gente não consegue avançar, não conseguimos fluir. Então, Pai, nós consagramos nossa vida no Teu altar. Te pedimos perdão, Jesus, nos perdoe, Jesus. Senhor, também na noite de hoje, nós queremos entrar na Tua presença, Senhor, com pedido, Senhor, para que o Senhor de fato abra os nossos olhos, para que todo o nosso corpo seja iluminado. Nós te pedimos, Senhor, porque os nossos olhos muitas vezes não estão mesmo, Senhor, abertos para a Tua luz. Então te pedimos, Senhor, na noite de hoje, abra os nossos olhos e nos faça ver o invisível. Nos faça, Senhor, experimentarmos mesmo a realidade do reino. Nos faça, Senhor, vivenciarmos o que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor já criou, aquilo que o Senhor já escreveu a nosso respeito. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da Tua criação. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos mesmo, ó Deus, ver tudo que o Senhor fez e dar glórias a Ti. Abra os nossos olhos, Senhor, para que ao olharmos ao próximo, nós tenhamos o olhar de Jesus, Senhor. O olhar de compaixão, o olhar que transforma todas as coisas. Senhor, nós te pedimos, nos ajude, nos ensine a cuidarmos do nosso olhar. Nós não queremos viver em trevas, Senhor. Não queremos, ó Pai, caminhar sem saber o que vem à nossa frente. Queremos caminhar segundo a Tua palavra, guiados pelo Espírito Santo e pela luz de Jesus Cristo. Senhor, faça-nos olhar para o outro e vermos virtudes, ó Deus, ao invés de ver faltas. Senhor, tira de nós, ó Deus, essa inquietação, essa insatisfação, e coloca mesmo, ó Pai, em nós a Tua lente, e que possamos, ó Deus, vivenciar dia após dia, Senhor, a Tua verdade, aquilo que é bom. Senhor, que possamos viver todos os dias com os nossos olhos, ó Deus, agradecidos por tudo que temos, Senhor, e não olhando para o que nos falta.
Mas também, Senhor, nessa hora nós intercedemos por aqueles que estão com seus olhos, ó Deus, ainda em trevas. Intercedemos e pedimos, Espírito Santo, vá até essa pessoa agora e se revele a ela. Revele o senhorio de Jesus Cristo. Revele a luz do mundo para essa pessoa, para que ela possa, Senhor, na noite de hoje ter a sua visão transformada, a sua visão aberta. Senhor, nós te pedimos, envia o teu Espírito Santo para que vidas sejam transformadas, para que o nosso foco mude, para que essas pessoas tenham um foco diferente, ó Deus, que Jesus seja o alvo da vida delas e que elas possam ver que elas são prisioneiras de Jesus Cristo. Elas são prisioneiras de Jesus Cristo, aquele que nos libertou do império das trevas e nos levou para o seu reino de luz, seu reino de paz, seu reino de justiça e alegria. E nós, Senhor, nós te daremos glória, nós te daremos adoração, nós renderemos a Ti a nossa vida, nós dedicaremos todo o nosso tempo a Ti, porque nós te amamos, nós te adoramos. Então vem, Senhor, e derrama, Senhor, a Tua glória, derrama, Senhor, a Tua graça na noite de hoje, aleluia!